Boa noite, hoje é o vídeo 169 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. E serão 365 vídeos e deixar um registro, uma filosofia, um tema, de acordo com o momento que você está vivendo. Como se fosse um diário, um vlog talvez, uma fração da sua perspectiva, da sua realidade. Para como se ficasse como se fosse uma cápsula do tempo, né? Para o meu eu do futuro, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos depois, possa rever esses vídeos e fazer uma retrospectiva, né? E hoje é um dia muito importante, né? Para os que acreditam, para os que são religiosos, para os cristãos. Hoje, acho que como já viram aí, eu ia falar sobre o sacrifício. Sacrifício, né? O que seria o sacrifício? Qual que seria a representatividade de um sacrifício, né? E o que eu entendo é que talvez exista 3 níveis, né, de sacrifício, né? É o sacrifício no âmbito do corpo, o sacrifício no âmbito da mente e o sacrifício no âmbito da alma. Da mente, que é a alma, e o sacrifício do espírito, né? E é fácil você pensar quais seriam um tipo de sacrifício, né? No âmbito do corpo, né? É você fazer esforço, por exemplo, para adquirir músculo, por exemplo, é um sacrifício, né? É uma dor que você tem ali para ter algo que é positivo e bom para você, né? Um sacrifício do corpo seria você buscar cuidar do seu corpo, né? Acho que eu fiz um vídeo acho que do corpo, né? Bom, como é ter a consciência do seu próprio corpo. E nesse sentido, ele tá mais na buscar tudo aquilo que te faz bem, né? Que te pode trazer coisas positivas para o âmbito físico, né? Então é você abdicar, por exemplo, de comer açúcar para ter uma vida mais saudável, ou você abdicar daquilo que você gosta de comer que talvez faça mal para você na sua perspectiva, na sua realidade, porque você sabe que outra coisa seria mais benéfica para si mesmo, né? E o sacrifício da alma, né, no caso da mente, ele está envolvido naquilo que a gente abdica dos nossos desejos para atender a demanda dos desejos do outro, né? E é interessante que o sacrifício do corpo ele está mais associado às questões pessoais, né? Suas internas, como se fosse algo individual. Já no sacrifício da mente, né? Que é no caso da alma, estaria associado talvez com algo já no âmbito coletivo, né? Então está mais associada com as intenções, com relação às emoções, com relação ao outro, né? Então é você abdicar de algo que te faz bem emocionalmente pro bem do outro, talvez, não sei. Mas nesse caso o sacrifício da mente poderia ser com relação ao controle emocional. Por exemplo, você vai fazer um intercâmbio e você sabe que isso vai se gerar um certo dano na sua família, que você vai deixar ficar distante por um tempo. Só que você sabe que é por seu bem, para o seu desenvolvimento, para você evoluir, para depois trazer uma prosperidade, né, para as pessoas que ficaram. Então, essa saudade, né, essas emoções, esse desejo de sair da zona de conforto está relacionado ao âmbito emocional, né, as emoções. E as emoções, elas representariam essa ideia de sacrifício, né, no âmbito da alma. E o mais difícil, nem tanto quanto, né, que seria o sacrifício do espírito, já é algo mais complexo, talvez algo mais expandido de compreender. E a gente só conhece no caso, né, que foi sacrificar no âmbito do amor incondicional para que todos pudessem ter uma perspectiva, uma realidade e pudessem encontrar o caminho, né? Que o caminho seria ele como própria referência, né? Então a gente só conhece hoje esse tipo de sacrifício, né? O que seria o mais próximo, né? E assim como nós poderíamos dar muitos outros exemplos de sacrifício do corpo, né?
E há muitos exemplos de sacrifício com relação ao sacrifício da alma ou da mente, né? Que são as emoções. A gente tem várias emoções. É difícil a gente conseguir compreender um sacrifício que seria no âmbito do espírito, né? Porque no âmbito do espírito teria que ter essa ideia de unidade, né? Algo que seja interconectado, algo que seria meio que uma ponte entre tudo, né? A unidade, né? Então seria algo, um vislumbre, talvez uma clareza da própria de próprio Deus, né? No caso, a gente vê essa unidade condensada, poderia dizer condensada, acho que seria uma palavra errada, mas concentrada em um único indivíduo que conseguiu realizar um sacrifício para um bem coletivo e atingiu a máxima da glória, né? No sentido da glória coletiva. E isso mostra que nós fazermos todos os sacrifícios no âmbito da mente, no âmbito do corpo, eles nos levam para um caminho em que talvez a gente tenha um pouco da compreensão do que seria próximo desse sacrifício. E seria ter essa percepção de empatia, de interconexão, desse vislumbre, até enxergar esse fluxo, né? Talvez, de como todas as pessoas são como se fosse uma, né? Nós todos estamos dividindo uma mesma energia, talvez, entre todas as pessoas, né? E essa percepção, com o tempo e esse discernimento, o amadurecimento espiritual, talvez possa entender e compreender o real sentido e o significado, né, com relação a esse sacrifício do espírito. Que para nós, meros mortais, cheios de pecado, né, cheios de questões e conflitos internos, que nós devemos e então estamos com essa ausência, né, da ausência do perdão. E quando não deixamos de ter quando tem essa ausência de autoconhecimento para identificar esses, entre aspas, defeitos, tanto no âmbito do corpo, da mente, e deixamos de perdoar para corrigir, né, no caso, né, que o caminho seria de fato o perdão, né, porque é através do perdão que você consegue podar e tornar uma certa linha contínua para esse caminho, desse fluxo, para presenciar, né, um pouco do que seria esse sacrifício do espírito, né? Mas que seguindo esse percurso, esse caminho, nós temos uma certa coerência de que todos que estão próximos, que também têm essa perspectiva, essa realidade, sentem essa positividade, né? Então o bem está envolvido com aqueles que querem compactuar com o bem. Então, de certa forma, isso, para mim, pelo menos na minha perspectiva, na minha realidade, eu tenho essa percepção de que aqueles que estão coerentes com o próximo, com a ideia de fazer aquilo pro bem do outro, né, e enxerga essa coletividade, né, além do seu individual, tem essa percepção de que, na verdade, não é sobre si, né, é sobre os outros, né, e isso talvez traz um pouco de clareza, mas aí eu perdi um pouco do assunto que eu gostaria de falar. Mas essa que é a ideia, né? Lembrando que minha humilde e insignificante opinião, que hoje um pouco da ideia desse sacrifício, talvez exista 3 tipos de sacrifício no âmbito do corpo, da mente, que é da alma, e do espírito, né? E que esses sacrifícios são, na verdade, uma forma de identificar aquilo que nós sabemos, talvez consciente ou inconscientemente, que é algo que prejudica nós, no âmbito do corpo, ou no âmbito das emoções, que são os nossos defeitos e traumas, ou na questão do espírito, que é essa ausência de coletividade, né? Essa ausência de interconexão, de ter essa percepção de como tudo está conectado. E que através do perdão, da aceitação e do autoconhecimento, você consegue sacrificar-se esses passos, né? Tanto as coisas com relação ao corpo, tanto com relação às questões das suas emoções, você busca passar por essa dor, mas como aprendizado para evoluir, né? E tá com a percepção de que, na verdade, as emoções negativas não identificam você, mas a sua verdadeira personalidade ou realidade estaria em volta das suas emoções positivas, né, no caso. E que ao passo que vai se lapidando e construindo tudo isso, você salta, né, para o nível do sacrifício do espírito, né, que nós talvez nunca chegaremos lá, né, mas que o único que será capaz de chegar, no caso,
que seria talvez aquele que será ungido, né? É a volta de Jesus, né? E com certeza vai ser um evento muito grandioso, né? Que é a sua ressurreição no domingo. E é algo que deve ter sido de uma grandiosidade tão grande que é algo que acessar essa perspectiva dessa realidade através desse conto, né? Eu falei um pouco sobre a história e como a gente pode tentar com empatia tá na percepção de algo grande. É tão grande que talvez não há como se comparar, talvez, né? Mas assim, lembrando que a minha mera humilde significante opinião que ela está sempre mudando, que hoje um pouco sobre isso, né? E vamos ver, essa semana hoje eu não consegui estudar tanto, amanhã eu vou estudar na parte da manhã, na tarde o manual do acesso administrador, para depois começar a atuar já de fato semana que vem como assessor. E acredito que esse trabalho vai ser um sacrifício para se doar para os outros, para buscar fazer o bem para os outros. Assim como em todas as outras partes da minha vida, eu estou buscando esse sacrifício para se doar para o outro, né? Porque de certa forma está trazendo serenidade, plenitude, paz, sabedoria e clareza. Quanto mais coisas positivas você busca gerar, o meu eu do futuro talvez esteja gerando mais coisa positiva ainda. Você sabe que esse sentimento é um sentimento que é uma faísca da glória coletiva a mais. E é isso, obrigado. Até amanhã.